Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos falar sobre as possíveis mudanças na escalação do Atlético Paranaense para a partida de amanhã com o Fluminense lá no estádio do Maracanã. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque o torcedor do Atlético Paranaense não tem um dia de paz e novidades que eu considero preocupantes surgiram lá pelos lados do CT do Caju. Segundo informações trazidas ao longo do dia de hoje pelos jornalistas Monique Vilela e Vincenzo Dalicani e pelo Vinícius Furlan, membro do canal Tretes TV aqui no YouTube, o treinador argentino Lúcio Gonçalves deve promover uma série de mudanças na escalação do Atlético Paranaense para a partida de amanhã diante do Fluminense lá no Maracanã. No sistema defensivo, a tendência é que Lucas Belezi seja mantido na equipe com a saída do zagueiro paraguaio Matheus Gamarra. Entretanto, com o retorno de Kaique Rocha, que cumpriu suspensão na última semana, Lucas Belezi passaria a atuar pelo lado esquerdo do trio de zagueiros. No meio de campo, uma série de mudanças. Madson passa a ocupar a lateral direita, uma vez que as ausências de Canóbio lesionado e Julimar suspenso resultaram na transferência de Tomás Coelho para o ataque, né, como dupla ao centroavante Pablo, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Pelo lado esquerdo, me preocupa e muito a saída do Lucas Esquivel da equipe para a entrada do Fernando. Temos a possibilidade de que o Gabriel deixe a equipe para a entrada do Bruno Praxedes, formando dupla de volantes com o Eric. E mais à frente, o Nicão, como meio atacante, da mesma maneira que ele atuou na última semana, juntamente com a dupla de atacantes formada por Tomás Coelho e pelo centroavante Pá. E o que me chamou mais atenção no meio disso tudo, gente? Lógico, a saída do Eric, que vem muito mal desde a saída do Martin Varini, desde a demissão do Martin Varini, a queda de rendimento do Gabriel foi muito acentuada, mas também e principalmente o fato do lateral esquerdo argentino Lucas Esquivel ter sido sacado da equipe titular, mesmo sendo um dos expoentes técnicos de uma equipe que tecnicamente tem mostrado muito pouca qualidade. E o que eu quero dizer com isso? O Esquivel, gente, na atual temporada tem 44 partidas disputadas, somando 3.535 minutos, marcou 2 gols, concedeu 9 assistências, é o vice-líder em assistências do Atlético Paranaense em 2024, ao lado do Bruno Zapelli. O líder é o Tomás Coelho com 11. E o líder em assistências do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro em 2024, com 4 no total. O Lucas Esquivel tem uma participação direta em gol a cada 321 minutos, que para um lateral, para um defensor, é um número excelente. Completa quase 70 ações com a bola por partida, que é um número altíssimo, um jogador de uma altíssima influência na circulação de bola do Atlético Paranaense, é um excelente passador, um índice de acerto acima de 80% em todo o campo, né? Acima de 90% no campo defensivo. Completa quase 40 passes, 37,6 passes completos por partida, sendo 1,2 passe decisivo, ou seja, um passe e 1,2 passe que gera a finalização, e criou 3 grandes chances ao longo do Campeonato Brasileiro, 3 grandes chances, 3 grandes oportunidades, 3 chances claríssimas que acabaram resultando em 4, na marcação de pelo menos 4 gols, né? É o vice-líder em desarmes do Atlético na temporada do Brasileirão, com 2,3 por partida, então defensivamente ele não é uma preocupação, e está entre os 5 jogadores do elenco com mais interceptações e mais bolas rebatidas por partida, então, repito, defensivamente o Esquivel não tem deixado a desejar. E então eu me pergunto por que é que o Lucas Esquivel, sendo um jogador tão importante, tão influente, de uma qualidade técnica tão latente, dentro de um elenco tecnicamente tão limitado, seria sacado da equipe para a entrada de um Fernando que acumula uma assistência na temporada contra o Bahia. O Atlético já perdia de 1-0 naquela ocasião, dentro da Liga Arena, quando o Fernando encontra o Lucas Diório, que desconta o placar. O Atlético sofreria o terceiro gol na sequência, sairia de campo derrotado, mas o Fernando deu uma assistência naquele jogo, reconhecimento aí merecido para ele. Então, gente, a minha preocupação é que num Atlético onde a qualidade técnica tem sido sacada pela ausência, né, forçosa do Fernandinho por conta da lesão que ele sofreu, pelo fato do Bruno Zapelli ter sido sacado do meio de campo, o Bruno Zapelli que é um dos jogadores com mais participações em gols na temporada, são 5 gols e 11 assistências, e agora também o Lucas Esquivel, o que é que imaginam Lúcio Gonçalves, Paulo Autuori, em termos de criatividade para uma equipe que já vem sofrendo tanto para criar e para marcar gols? O Atlético é um time que tem
Por mais que o sistema defensivo que tenha chamado muita atenção nos últimos partidas, né, o alto número de gols sofridos pelo Atlético, ofensivamente a equipe de duas uma, ou não cria nada, ou cria muito e perde a maior parte daquilo que consegue criar. Então, para um time que tem tanta dificuldade em se defender e que tem pecado tanto em aproveitar chances de gol, abrir mão de jogadores que consistentemente criam situações de finalização me parece uma escolha bastante questionável, especialmente porque o Fluminense, de alguma maneira, ainda é um concorrente direto do Atlético, né? Tem se afastado da zona mais perigosa da tabela, mas ainda está envolvido nessa luta contra o rebaixamento, e mais uma derrota consecutiva, mais uma derrota, né? Mais uma partida perdida, mais uma partida sem vencer, porque seria a 11ª do Atlético na competição, poderia gerar uma crise ainda maior nessa reta final de temporada que tanta preocupação tem gerado aos torcedores. Então, confirmado isso tudo, gente, é lógico, eu vou assistir o jogo, vou torcer, mas realmente tem assim, sido muito difícil encontrar motivos racionais para acreditar que o Atlético Paranaense vai jogar bem, independentemente de quem seja o adversário, porque a gente já viu o Atlético sendo derrotado por equipes da parte de cima da tabela, por equipes da zona intermediária da tabela e por equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, por uma série de escolhas altamente questionáveis feitas pela diretoria e pelos treinadores que passaram pelo Atlético ao longo da atual temporada. Então, torço para que eu esteja errado, mas quero registrar a partir desse vídeo que considero a saída do Lucas Esquivel um dos maiores erros que um treinador do Atlético Paranaense poderia cometer no contexto desse elenco, principalmente com a ausência do Fernandinho, que é o jogador que habitualmente divide com o Esquivel, né? Divide com o Esquivel. O Fernandinho é o jogador que mais acumula ações com a bola, seguido de perto pelo Lucas Esquivel, que também é muito influente na circulação de bola do Atlético. Então, vamos ver o que é que vai dar essa decisão tão surpreendente do Lúcio Gonçalves. Tomara que o Fernando surpreenda, tomara que ele possa participar bem do jogo de amanhã, tomara que ele possa marcar gol, dar assistência, enfim, colaborar positivamente para que o Atlético saia de campo com um bom resultado. Mas confesso que a saída do Esquivel já me desanima um pouco de antemão para essa partida lá diante do Fluminense na noite de amanhã lá no Maracanã. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham dessa provável escalação do Atlético Paranaense para a partida de amanhã. Repito, para quem não tenha acompanhado ao longo do vídeo, Mike, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Beleze, Madson, Eric, Bruno Prachedes e Fernando, mais à frente Nicão, acompanhado de Pablo e de Tomás Coelho, o Atlético que deve entrar em campo amanhã para enfrentar o Fluminense. Deixe aí sua opinião nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.